Olá! Hoje eu quero falar sobre longevidade e para isso eu vou utilizar o mito de Metis, a deusa da prudência e da sabedoria do feminino. Metis é a deusa grega que ajudou Zeus a destronar Cronos, que é o mesmo deus que Saturno para os latinos. Ela deu uma poção mágica para Zeus, para que ele libertasse todos os irmãos que Cronos tinha devorado durante o tempo, porque ele não queria que nada de novo se instalasse sobre a Terra, por conta de poder. E Metis dá essa poção mágica para Zeus, Zeus faz com que Cronos devolva e vomite todos os seus irmãos e eles se unem contra o pai e conseguem destronar aquele deus enrijecido que não deixava que nada se transformasse. Então, eu tenho feito uma trilogia, uma continuidade em 3 vídeos para falar sobre longevidade e sobre qualidade de vida, qualidade psíquica de vida, capacidade de adquirir sabedoria durante o tempo da vida, com todos os eventos que nos acontecem diariamente. E não só com grandes fatos, mas em pequenas coisas como que a gente sabe agir da melhor forma para que a gente se sinta bem com a nossa atitude e que a nossa atitude também faça diferença no mundo externo. Eu vou ler aqui as qualidades de Metis para falar sobre esse termo grego e quais são as qualidades que estão envolvidas com este princípio de sabedoria. Metis significa dizer plano hábil, sabedoria, solércia, habilidade e prudência. Metis é a inteligência prática, por vezes a astúcia. Provém de uma raiz verbal que significa medir, o que pressupõe cálculo ou conhecimento exato. Este sentido se conservou em metron, medida agrária. A raiz no sânscrito diz ele mede, aquele que mede o que é medido e calculado. E no anglo-saxão também é visto como medida. E no latim significa medir. Então, eu quis ler certinho a descrição desse conceito grego do que é medida e essa capacidade de mensurar, de fazer o cálculo exato das coisas. Por quê? Para a gente ter sabedoria, se ela é a deusa da prudência e da sabedoria, o que a gente precisa é conseguir contextualizar o fato da melhor forma possível, com todos os dados de realidade que a gente conseguir ter. Então, o que eu estou chamando de sabedoria? Imagine que a vida é uma estrada, nós estamos dentro de um carro, conduzindo este carro em alguma direção e o nosso para-brisa está completamente sujo numa noite escura. Então, qual vai ser a capacidade de eu entender o que está acontecendo no mundo externo para escolher para que direção ir? Então, essa sujeira do para-brisa a gente vai acumulando durante a vida. Todos os eventos que a vida vai me trazendo, dificuldades e desafios que a vida me traz, se eu não adquirir experiência e adquirir crenças destrutivas sobre o fato que me aconteceu, cada vez meu para-brisa vai ficando mais sujo e eu tenho que ter capacidade de lidar com o tempo e ir limpando este para-brisa e não deixando que mais sujeiras se acumulem. Então eu vou dar um exemplo prático para isso. Quando nós fomos traídos por alguém ou fomos roubados por algum funcionário, por algum amigo, por algum sócio e a gente passa por alguma situação de traição ou de ingratidão, o que a gente pode fazer? Entender qual foi a ingenuidade em mim que me envolveu com aquela situação, que fez com que eu não visse onde eu estava entrando e não conseguisse medir nem mensurar a consequência que aquele fato poderia tomar, né? O quão grande aquilo tudo poderia ficar. Em vez de eu olhar para mim e entender a ingenuidade em mim que me envolveu naquilo, eu acho que o mundo não presta, que as pessoas não prestam e eu crio uma crença de que não dá para confiar nas pessoas e que eu preciso me isolar, que eu preciso tomar cuidado porque o mundo é muito perigoso e eu vou cada vez mais me isolando da realidade. Eu vou colocando a cada momento que a vida me traz um desafio, em vez de eu achar uma capacidade de lidar com aquilo dentro de mim e entender o que
de ruim em mim me envolveu naquele fato, eu resolvo colocar a culpa no mundo. Toda vez que eu coloco a culpa no mundo, a culpa no outro, eu vou pintando esse para-brisa com mais uma manchinha preta e eu vou acumulando crenças de que é o outro, que é a vida que não serve, que é o outro que é difícil e não eu que não tive capacidade de, naquele momento da vida, me desenvolver e achar novas formas de suportar aquele desafio e aquela... não só o desafio, mas esse desgosto que a gente tem com a vida, né? Quando a gente sente que foi engamado, que a gente não conseguiu dar conta de alguma situação. Então, essas manchas do para-brisa, essas crenças que a gente vai juntando sobre a vida, dificultam muito a nossa vida na terceira idade, porque durante a juventude e a idade adulta ainda é fácil, porque nós temos muita energia psíquica, muita energia física, que faz com que a gente continue, mas quando chega na terceira idade, se eu não estiver com esse para-brisa limpo, ou limpando todos os dias o meu para-brisa, revendo as minhas crenças, revendo as formas como eu tenho vivido e pensando em novas formas ao que eu posso me abrir, a vida vai ficando cada vez mais difícil. Então, se eu não consigo medir o que está acontecendo fora, porque eu sou muito infantilizada, quem dirá dirigir a minha atitude da melhor forma possível para que eu tenha uma atitude que seja boa para mim e boa para o mundo externo e para quem está do meu lado e à minha volta. Então, essa capacidade de contexto, de perceber o que está acontecendo, perceber a realidade e a partir daí eu fazer um movimento de reflexão, de parada, de percepção, de quais as formas que eu posso agir sem estar moldada numa forma única que as minhas crenças me moldam, é isso que eu estou chamando de sabedoria, é isso que dá capacidade para a gente cada vez mais juntar energia, força e coragem para viver da melhor forma possível, independente dos desafios que a vida nos traga. Eu desejo a todos uma boa semana e que a gente sempre esteja preparado para olhar para quais são essas manchinhas pretas que estão dificultando a nossa visibilidade e o nosso contato com a realidade. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário. Todos os domingos eu estou aqui com uma nova reflexão a partir da mitologia grega e da psicologia analítica. Boa semana!